Na semana passada eu estava com um problema na internet aqui de casa e história real, não é só historinha de professor não, realmente aconteceu. E aí o técnico da net veio testar o que estava acontecendo e eu moro aqui no 10º andar e aqui no meu 10º andar a gente estava sem conexão. Então ele testou aqui na minha casa e aqui não estava funcionando. Ele foi então olhar na caixa, na entrada do sistema, lá no térreo, e lá na caixa, lá embaixo, estava funcionando. O sinal estava chegando no térreo, mas não estava vindo até a minha casa. E aí ele olhou para minha cara e falou: Putz, agora eu vou ter que falar com o meu chefe para ver se ele me autoriza a gastar um tempo aqui procurando de andar por andar, até a gente encontrar aonde que está falhando, aonde que está o problema. E nessa hora eu pensei: a gente não precisa procurar de andar em andar, a gente pode fazer um jeito um pouquinho mais esperto, que é o método que a gente vê aqui em cálculo numérico, é o método da bissecção. O mais intuitivo seria, bom, no primeiro andar está funcionando, no 10º não está, eu vou olhar no segundo, depois eu vou olhar no terceiro, vou olhar no quarto e assim por diante. Vou caminhar até chegar no 10º. Mas a ideia do método da bissecção é ir dividindo esses intervalos no meio. Então, ao invés de olhar o próximo teste, ao invés de ser no segundo andar, eu vou fazer no meio do caminho. Então, entre o 10 e o 1, eu somaria 10 mais 1, 11, 11 dividido por 2, 5,5. Não existe um andar 5,5, evidentemente. Então eu poderia olhar para o andar número 6. E aqui no andar número 6, eu teria, na primeira iteração, eu estaria olhando o que acontece nesse andar. E talvez estivesse funcionando bem, e talvez não tivesse. Então, em princípio, a gente não sabe o que está acontecendo no sexto andar. Mas conforme o teste que a gente fizer lá, a gente consegue saber em qual metade a gente vai continuar. Então, supondo que no sexto andar está com problema. Se está com problema, então o problema está em algum lugar entre o primeiro e o sexto. Eu posso jogar fora todos esses andares de cima. Se no sexto andar está chegando bem, eu sei que está em algum lugar entre o sexto e o 10º. E isso quer dizer que eu só preciso olhar desses andares para cima. E aí eu repetiria o processo. Então, na segunda iteração, ou eu olharia aqui ou eu olharia no oitavo andar, é uma possibilidade. Ou então, se eu tivesse excluindo os andares de cima, eu olharia aqui no 1 mais 6, 7. Eu vou arredondar para cima de novo. Então eu olharia para o quarto andar na, na segunda iteração. E aí vamos supor que estava o problema aqui na metade de cima. De novo a gente vai ter o mesmo drama. Então aqui no oitavo andar a gente pode estar funcionando ou pode não estar funcionando, a gente ainda não sabe. Mas conforme for a situação, a gente sabe se a gente tem que olhar um para cima ou olhar um para baixo. Então, se chegou o sinal no oitavo andar, o problema está no nono. Se não chegou no oitavo, mas tinha chegado no sexto, então o problema está no sétimo, e assim sucessivamente. Esse é o método da bissecção, é ir olhando em intervalos cada vez menores, intervalos divididos ao meio, e a gente não tem garantia de que ele vai funcionar melhor. Por exemplo, num caso em que o problema estivesse no segundo andar, a gente ia perder um certo tempo, porque a gente ia olhar primeiro no sexto, está com problema. No quarto, está com problema. Aí 1 mais 4, 5, dividido por 2, no 3 está com problema. E aí, só na quarta iteração, é que a gente ia testar o caso do segundo andar. Enquanto se a gente estivesse indo numa abordagem sequencial, de baixo para cima, a gente ia achar ele logo. No entanto, na média, o método vai tender a ajudar a gente, porque como pode estar, em teoria, pode estar em qualquer um dos andares com a mesma probabilidade, é melhor a gente não correr o risco de que esteja num andar aqui super elevado e eu vou estar perdendo tempo olhando os primeiros, sendo que o problema já está no final. Mas, de novo, não existe uma garantia formal de que ele vai ser mais rápido. Se a gente fosse transformar o método formalizar um pouco mais o método da bissecção em termos de zeros de funções, se a gente tivesse aqui um par de eixos cartesianos, então eu vou ter um x e um y igual a f de x, e eu vou traçar uma função qualquer com algumas aspas, mas daqui a pouco falaremos dessas aspas. Então essa aqui é uma função f de x,
da qual a gente quer encontrar o zero. A gente quer descobrir quem é esse valor. O meu andar com problema. Eu quero descobrir quem é esse valor x estrela, tal que a função no ponto x estrela é igual a zero. Qual é o zero da função? Qual é o x que torna a função igual a zero? O procedimento que a gente vai usar é o teorema de Bolzano. A gente diz Bolzano, mas para variar um pouco, a gente está maltratando as línguas estrangeiras. Bolzano era um padre que nasceu na atual República Tcheca, em Praga, mas de origem italiana, então seria Bolzano, alguma coisa com um Z com som de pizza. Mas para não ficar soando ridículo dessa forma, a gente muitas vezes fala Bolzano simplesmente. Mas esse Z teria som de TS, seja em alemão, seja em italiano da família dele. Enfim, feito esse parênteses. O teorema de Bolzano é muito interessante porque ele fala o seguinte: imagina que eu tenho um ponto A e um ponto B. A e B são pontos no nosso eixo X, delimitam um intervalo. Imagina que eu estou olhando para cá e eu estou vendo que a função no ponto A é negativa. E eu estou vendo que a função no ponto B, se eu olhar para cá, f no ponto B é positiva. Então, se a função no A é negativa e a função no B é positiva, e se f é contínua, essa é a hipótese fundamental, que não pode ser qualquer f, essa é a hipótese do teorema de Bolzano, se a f é contínua e ela troca de sinal no intervalo AB, então existe uma raiz ali no meio. Existe um ponto em que a gente não sabe quem é esse x estrela, mas a gente pode garantir que existe um x estrela que torna a função igual a zero. E, obviamente, a situação seria a mesma se a nossa função fosse decrescente aqui, né? Se ela tivesse o... Eu vou até traçar aqui outras possibilidades para ilustrar que seria a mesma coisa. Então, se eu tivesse uma função desse estilo, a f de A aqui está positiva e a f de B está negativa, então também vai ter uma troca no meio do caminho. E é claro que existem alguns outros casos, né? A gente pode complicar isso aqui. Não quer dizer que existe uma raiz só. Então, se eu tenho uma f de A negativa, uma f de B positiva, talvez a minha função faça alguma coisa desse estilo e termine aqui num valor positivo. O que o teorema diz é que existe pelo menos um x estrela que garante isso. Nada garante que ele é único, só garante que existe um x estrela. E também tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente poderia ter a f de A sendo positiva aqui, uma f de B sendo positiva aqui, e aí o teorema de Bolzano não garante a existência de um zero. Não garante a existência não quer dizer que não exista. Eu podia ter uma parábola passando aqui e cortando o eixo duas vezes, mas o teorema de Bolzano não garantiria a existência. Então, ele funciona nessa direção. Se existe uma troca de sinal, então certamente existe um ponto, no sentido de que pelo menos um ponto, que torna a função igual a zero. Se a gente quiser formalizar um algoritmo baseado nisso, a gente faz o seguinte. A gente vai começar, dado um intervalo AB. Então, A e B vão ser os dois extremos do nosso intervalo, sendo que existe uma troca de sinal. Como é que eu posso escrever isso, que a função troca de sinal, de uma forma fácil? Se eu multiplicar o valor de f de A, multiplicar isso aqui por f de B, se eles tiverem sinais contrários, então um é positivo e o outro é negativo, o resultado disso vai ser negativo. Sinais contrários vai querer dizer que esse produto é negativo, sinais iguais quereria dizer que esse produto é positivo, seja os dois positivos, seja os dois negativos, é o mesmo caso. Então, a condição para a gente começar a aplicar o método da bissecção é a gente ter um intervalo AB com uma troca de sinal, f de A vezes f de B menor do que zero. Então, a gente vai fazer, calcular o ponto médio. O ponto médio é A mais B dividido por 2. Então, eu vou olhar entre o A mais B e eu vou ver aqui no meio do caminho o que está acontecendo. E aí eu posso ter duas possibilidades.
Ilustrando aqui graficamente, nesse meu caso, em que o meu primeiro ponto médio está aqui, eu vou olhar para a função do ponto médio. E aí, se f de A multiplicado pela função do ponto médio for negativo, não é o caso aqui, né? No nosso caso aqui, f de A vezes f de M está dando positivo, porque os dois têm o mesmo sinal. Mas se f de A por f de M fosse negativo, ia querer dizer que a raiz está aqui no meio do caminho, entre o A e o M. Então, a gente faria a troca. O novo valor de B vai ser o M. Eu encurtaria o meu intervalo para ficar indo do A até o M. Se f de A vezes f de M for maior do que zero, como é o caso aqui, então eu posso descartar essa metade da esquerda do meu intervalo e eu vou olhar daqui para frente só a metade da direita, só do M até o B. Isso quer dizer que a minha variável A é que vai receber o valor de M. E aí o meu novo intervalo vai ser daqui até aqui. Percebe que eu não escrevi um if e um else, um se e um se não, porque existe uma terceira possibilidade, apesar dela ser altamente improvável quando a gente estiver trabalhando do ponto de vista computacional, mas poderia acontecer a terceira possibilidade em que isso aqui é exatamente igual a zero. E a gente poderia colocar um fator de tolerância, ao invés de tratar como exatamente igual a zero. Se esse for o caso, então o meu x estrela vai receber o valor de m e a gente vai encerrar. Porque a gente encerre. Porque a gente acabou caindo exatamente em cima da raiz, meio por acaso, mas a gente não precisa continuar o nosso algoritmo. Esse é o jeito que a gente vai encurtando o nosso intervalo. A gente vai repetir esse processo até a gente alcançar uma precisão determinada. E, em geral, a gente mede a nossa precisão pelo tamanho desse intervalo. Então, a gente vai olhar para o valor de se b menos a for menor do que um epsilon. E aqui eu posso fazer b menos a sem o módulo, porque eu sei que sempre o b vai ser maior do que o a. Eles vão trocar de valor, vão ser alterados ao longo do tempo, mas o b é sempre maior do que o a, então aqui eu não precisaria colocar. Posso colocar? Posso, não vai mudar nada. Mas eu não precisaria colocar o módulo b menos a, porque eu sei que o b é maior. Então, se o b menos a for menor do que um epsilon, for menor do que uma tolerância pré-estabelecida, a gente pode encerrar. Se ainda não for, se o meu intervalo ainda for grande, caso contrário, volte para 2. Então, o método da bissecção, inspirado pelo teorema de Bolzano, é a forma erudita de fazer aquela brincadeira do tá quente, tá frio. Você vê se tá quente no intervalo, se tá frio no outro, e você vai procurar só no intervalo que convém mais. Se a gente fosse aplicar esse método para o nosso problema visto anteriormente, de calcular qual é a taxa de juros que corresponde a encontrar quem era esse valor que está aqui, né, esse valor da taxa de juros que dava o nosso investimento desejado, a gente poderia fazer da seguinte maneira. Eu vou começar o meu valor inicial do A, vai ser o valor zero, uma taxa de juros igual a zero, que eu sei que, quer dizer, a princípio eu não sei nada, mas eu posso calcular quanto que a função vale nesse ponto e ver que ela é negativa. O meu B, inicialmente, poderia ser, por exemplo, o 4%, que é um valor suficientemente grande, e para 4% a minha função é positiva. Então aqui eu estou vendo que existe uma troca de sinal. Entre o 0 e o 4 existe uma troca de sinal. Eu vou calcular o primeiro M. O primeiro M nada mais é do que esse mais esse, dividido por 2, só que evidentemente todo mundo dividido por 2. E aí, para uma taxa de juros de 2%, eu vou ter um valor negativo. Se eu tenho um valor negativo, então quer dizer que esse meu M, na verdade, ele vai ser o meu novo A. Aqui eu estou escrevendo as duas coisas, porque ele foi o M, foi um ponto médio, mas ele vai virar o meu novo A. E agora o meu intervalo
é do 2 até o 4, do A até o B, do 2 até o 4. De 2 até 4 ainda é um intervalo grande, é um intervalo de tamanho 2, então eu ainda não vou parar. E de 2 até a 4, o ponto médio, o novo ponto médio, vai ser igual a esse mais esse, dividido por 2. E aí eu estou vendo que no 0,03, no 3%, a minha função é negativa. Então, se no 0,03 a minha função é negativa e no meu antigo A, no 2, também era negativa, eu posso descartar a metade da esquerda e procurar na metade da direita. Está entre o 3 e o 4. Então, esse meu M aqui vai ser um novo A. Agora eu estou com um intervalo de comprimento de 1%. E aí eu poderia prosseguir. Eu vou calcular entre o 0,03 e o 0,04, 3,5, e a função correspondente. Eu vou só formatar os outros aqui como porcentagem. Em 3,5, aqui eu já passei do ponto. 3,5 já é positivo, já está além. Então 3,5, ele foi um M que eu calculei, mas ele vai ser um novo B. E agora o meu intervalo de A até B é entre o 3 e o 3,5. Meu intervalo tem uma medida de 0,5%, 0,5 ponto percentual. Então eu ainda estou julgando ele muito grande, eu vou continuar iterando. Eu vou continuar iterando, fazendo a média desses dois, calculando o valor aqui. Ah, ele está positivo, então eu posso jogar fora esse B. Esse aqui vai ser o meu novo B. Agora meu intervalo está entre 3 e 3,25. Entre 3 e 3,25 eu posso seguir. Bom, agora está entre 3,13 e 3,25, porque aqui está tendo uma troca de sinal. Então eu posso fazer a média desses dois, e assim por diante a gente vai prosseguir até que a gente chegue numa precisão que a gente considere adequada. Para cada problema a gente vai ter o tamanho desse epsilon, o tamanho da nossa tolerância, vai variar de problema para problema, mas aqui a gente já sabe que a nossa solução está entre 3,19 e 3,25, que era mais ou menos o que a gente tinha visto anteriormente. Só que aqui a gente fez 3, 6, 8 iterações para chegar nessa conclusão, enquanto pelo método gráfico a gente calculou a função em 400 pontos de uma vez, para depois chegar nessa conclusão. O método da bissecção não é o método mais eficiente do mundo, mas é um método bastante simples, e de interpretação gráfica também bastante simples. O que precisa ser determinado de uma forma um pouco mais precisa é o que a gente faz nesse caso em que a gente já encontrou um intervalo suficientemente pequeno. A gente escreveu que a gente encerra o nosso algoritmo, então aqui a gente encerrou o nosso algoritmo, por exemplo, nessa situação em que a raiz está entre 3,19 e 3,25, mas qual é a solução? Quem é o x-estrela final? Então a gente vai encerrar, só que a gente vai encerrar colocando, por exemplo, o valor x-estrela recebendo A. E aqui a gente vai encontrar um pouco de tudo. A gente vai ter alguns lugares que faz x-estrela recebe B, x-estrela recebe A mais B sobre 2, como se fosse o próximo M. A ideia é que tanto faz. Uma vez que você já encontrou um intervalo que é suficientemente pequeno, esse B menos A está circundando a raiz de uma forma bastante estreita, tanto faz a gente pegar o A, o B, o ponto médio entre eles, porque eles vão ser basicamente a mesma coisa. Então a gente não tem muita preocupação nessa parte final. A preocupação é em encurtar o intervalo o máximo possível, e aí fatalmente as coisas já vão estar funcionando. E numa implementação real, a gente não vai escrever dessa forma, como igual a zero, porque esse produto nunca vai ser exatamente igual a zero. A gente vai trocar também essa parte do igual a zero por uma menor do que uma tolerânciazinha, mas quando a gente chegar na implementação computacional, a gente trata desse detalhe.